e poderosa palavra, em nome de Jesus. Hoje eu quero trazer uma palavra muito bonita e ela é inspiradora. Bonita porque a beleza está na palavra do Senhor. Bonita porque o Espírito Santo que inspirou aqueles que escreveu é o mesmo Espírito Santo que está aqui, nos inspirando, nos ensinando, trabalhando em nossos corações essa palavra. E ela, para mim, quando eu estava estudando, ela foi muito inspiradora. E eu gostaria de compartilhar com vocês. A leitura está em Mateus, no capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 13. Diz assim: Assim que Jesus entrou em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, implorando: Senhor, o meu criado está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Disse-lhe Jesus: eu irei curá-lo. O centurião, porém, respondeu: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto. Dize somente uma palavra e o meu criado será curado. Pois eu também sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens. Digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. Digo ao meu criado: faze isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Eu, porém, vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Os filhos do reino, porém, serão lançados fora, nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai e seja feita conforme a tua fé. Naquela mesma hora, o seu criado foi curado. Amém. Aqui nós chegamos nesse episódio, depois que Jesus, nos capítulos 5, 6 e 7, estava conversando, ensinando àquela multidão e aos discípulos que o seguiam, esse conhecido Sermão do Monte, o Sermão das Bem-aventuranças, onde Jesus trouxe preciosos ensinamentos àquele povo. E esses ensinamentos estão descritos nesses versículos anteriores. Após esse ensinamento do Sermão do Monte, ele chega aqui. E a palavra diz: entrando Jesus em Cafarnaum. Cafarnaum foi a cidade onde Jesus iniciou o seu ministério. Ele iniciou ali o seu ministério, ele desenvolveu ali o seu ministério. Foi também na cidade de Cafarnaum onde Jesus trouxe vários ensinamentos, onde Jesus operou vários milagres, muitíssimos milagres. A palavra de Deus em João diz que foram incontáveis os milagres que Jesus realizou, que não poderiam todos estar escritos em um livro, porque não caberia. Mas os que estão são para que a gente creia e para que a gente aprenda. Se João, até aquele momento, já havia constatado que foram incontáveis os milagres de Jesus, imagina nós, que até hoje estamos aqui, vivendo, anunciando e testemunhando os vários milagres que Jesus continua operando. Amém? Então é nessa cidade que ele, ao entrar, ele conhece, ele recebe, ele ouve a súplica de um centurião. O centurião é um oficial romano das tropas dos exércitos romanos. Por que esse título de centurião? Porque ele tinha sob o seu comando mais ou menos 100 soldados. Então ele é esse oficial, ele é um homem considerado importante. É mais ou menos o que hoje a gente conhece como comandante. Amém, amém, glória a Deus. Foi a pausa para a água. Então é esse centurião.
Mas esse centurião, apesar de não ser do povo judeu, ele era um gentio, ele também conhecia o Senhor. Ele já tinha ouvido falar sobre o poder, sobre os milagres e maravilhas que aquele Jesus já havia realizado. Então ele disse, eu vou lá, eu vou falar com ele. Mas na palavra de Lucas, a gente vê algumas informações que foram acrescentadas sobre esse episódio. E meditando sobre ele, a gente enxerga algumas características. E são duas, as principais características que nós aprendemos nesse milagre que Jesus ofereceu, que ele realizou na vida do centurião. A gente consegue encontrar uma bela e sincera humildade e um grau extraordinário de fé. São essas características que nós vamos meditar sobre elas nesta manhã, para que a gente possa entender e pedir a ajuda do Espírito Santo, para que ele possa desenvolver também em nossas vidas. E eu quero ler com vocês a palavra que está escrito lá em Lucas, no capítulo 7, versículo do 4 ao 5. Nós vamos ver qual foi essa informação importante que Lucas adicionou a esse episódio. Lucas 7, do 4 ao 5. Ele narrando esse mesmo episódio, ele diz: chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Aqui quem está intercedendo por esse centurião são os líderes em Israel. E além dele ser um centurião, de já obter diante daquela sociedade uma posição, eles ainda dizem: Senhor, ele é digno, escute a súplica dele, foi ele que construiu a sinagoga. Foi assim que ele foi apresentado a Jesus. Mas isso foi o que os líderes disseram a respeito dele, não a maneira como ele se sentia. Quando ele se apresenta a Jesus, ele diz: Senhor, eu não sou digno, não há dignidade, eu não mereço receber o Senhor na minha casa, eu não sou digno disso. Como foi que ele se expressou humildemente? Como foi que essa humildade dele foi sincera? Porque ele se esvaziou de seus méritos. Apesar de ser um centurião, apesar de ter construído a sinagoga, essa não foi a alegação dele diante do Salvador. Não foi dessa maneira que ele se achegou ao Senhor. Ele se achegou ao Senhor com essa humildade sincera. Ele se esvaziou de seus méritos para falar com Jesus. Ele disse: não sou digno de que vá em minha casa. Esse sentimento de indignidade provém do conhecimento que ele tinha de Jesus. Ele sabia que ter construído uma sinagoga, mesmo sendo gentio, com recursos próprios, não dava a ele o merecimento de se apresentar diante do Senhor. E quando ele foi se apresentar, ele se esvaziou desses méritos. Ele chegou diante do Senhor pedindo a ele cura. Ele foi humilde e suplicante. Isso nós precisamos desenvolver com a ajuda do Espírito Santo. Não existem méritos que possam nos fazer chegar, ou que de alguma forma, alguma obra que nós tenhamos, possa nos fazer nos achegarmos ao Senhor. Somente a humildade, somente o conhecimento e o entendimento da grandeza desse Deus. Eu quero trazer também um outro exemplo, que esse é conhecido, mas eu quero ler novamente com vocês a respeito disso, da maneira como nós devemos nos achegar ao Senhor. Está também no Evangelho de Lucas, só que está um pouco mais à frente. Está lá no capítulo 18, nos versículos de 9 ao 14. Passe algumas folhas da sua Bíblia e nós vamos chegar lá. Lucas 18, a partir do versículo 9. Nesse episódio aqui, nesse trecho, está narrado aquela oração do fariseu. Vamos ver como o fariseu se apresentou e como o publicano se apresentou. Vamos ver mais claramente essa diferença dessa humildade sincera. Diz assim: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus,
eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito ele dizia: Deus, tende misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, o publicano, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Esse versículo ele é muito conhecido e às vezes ele é recitado até de uma maneira incorreta, porque nós ouvimos muita gente dizer: mas os humilhados serão exaltados. A Bíblia não diz assim. A Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado. Aquele que se esvazia dos seus méritos diante do Senhor, esse é exaltado. Esse recebe graça. Esse é aquele que é agraciado com a misericórdia do Senhor. Lembra como foi que o fariseu se apresentou? Senhor, ele disse: eu não peco, eu não vou de encontro à lei. Os fariseus eram mestres da lei. E ele disse: Senhor, eu não vou de encontro à tua lei. O que a tua lei manda fazer, eu faço. Eu não sou corrupto, eu não sou ladrão, eu não sou adúltero, eu jejuo 2 vezes, eu oro. Como foi que esse fariseu chegou? Ele achou de maneira incorreta de que de alguma forma ele poderia estar diante do Senhor e pedir a ele algo pelo que ele fazia. Nós não temos boas obras para nos achegarmos diante do Senhor. Cumprir essa lei, que hoje para nós foi resumido em 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, não é mérito nosso. E nós só conseguimos cumprir porque temos o Espírito Santo o tempo inteiro ali, nos ajudando a seguir, nos encorajando, nos sustentando. E se não fosse Ele, nós cairíamos. Nós não conseguiríamos cumprir esta lei. Mas o fariseu se apresenta diante de Deus com os seus méritos, achando ele que tinha algum mérito. Já o publicano, que era um cobrador de impostos, ele se apresenta ao Senhor com a sua miséria. E aqui entenda a miséria como necessidade, como a sua fraqueza, como aquilo que ele precisava, aquilo em que nele faltava. Ele tinha o entendimento de que encontraria em Deus. Por isso ele foi. Havia nesse publicano humildade sincera, daquele que se esvazia, daquele que não tem autoconfiança, daquele que diante da grandeza do Senhor reconhece a sua pequenez. Essa é a humildade proveniente do Espírito Santo. É assim que nós precisamos nos achegar ao Senhor, vazio dos nossos méritos, vazio de religiosidade, vazio de qualquer coisa que nós possamos achar que vai nos fazer, vai nos tornar dignos de estarmos na presença do Senhor. Porque lemos a Bíblia todos os dias, viemos à igreja regularmente, todos os cultos estamos aqui, nós levantamos as nossas mãos, nós entregamos as ofertas no altar. Ainda assim, nada disso nos faz merecedores. Mas a humildade proveniente do Espírito Santo não apenas nos lembra que somos falhos. Ela também nos lembra que nós somos dependentes. Essa humildade proveniente do Espírito Santo, esse sentimento de indignidade que provém do Espírito Santo, é aquele sentimento que eu digo: eu olho para um Deus grande, poderoso, e eu sou pequena, mas ainda assim eu dependo e confio nesse Deus. Porque a humildade que provém do Espírito Santo faz eu ter o conhecimento de quem eu sou, mas também me faz ter o conhecimento de quem Deus é. Às vezes, quando nós vamos evangelizar e a gente vai e convida a pessoa para a igreja, nós ouvimos a pessoa dizer: mas eu não mereço estar ali, mas eu não tenho roupa. E quando a gente fala sobre o perdão, sobre a graça que há em Jesus, geralmente as pessoas respondem para a gente assim: mas você não sabe o quanto eu pequei. Mas você não sabe o que eu fiz. Mas eu não mereço estar, eu não vou estar ali no meio daquele povo. Às vezes eu já ouvi pessoas dizendo: mas eu nem tenho roupa para estar ali no meio daquele povo.
E não, essa humildade não é a humildade proveniente do Espírito Santo. Porque a humildade que vem dele me faz entender que não sou digno de estar na presença. Mas isso não é para me afastar do Senhor. Muito pelo contrário, essa humildade que vem do Espírito Santo, ela me leva para ainda mais perto desse Deus grande. Porque eu entendo que sou pequena. E porque eu sou tão pequena, é que eu preciso estar ao lado dele. Essa é a humildade. Amém. Glória a Deus. Essa é a humildade que provém do Espírito Santo. E nós encontramos isso no centurião. Porque ele disse, Senhor, eu sou indigno. Em outras versões diz, eu não mereço que o Senhor vá até minha casa. Se o Senhor der apenas uma ordem, o meu criado será curado. Ou seja, eu sou pequeno, não mereço te receber, mas eu preciso de ti. Eu entendo que é somente falando contigo, pedindo ao Senhor, apresentando ao Senhor a minha necessidade, que eu vou alcançar misericórdia. Como nós temos ido ao Senhor? Quando nós vamos orar, como é que nós estamos? Nós precisamos entender que é chegando com o coração contrito, quebrantado à presença desse Deus grande e poderoso que nós alcançaremos a misericórdia. É porque eu sou tão pequena que eu preciso estar lá. Tem uma frase que agora eu não me recordo de quem é, que diz assim: oração é para os fracos, e é por isso que eu oro. É porque eu entendo que as minhas fraquezas, próxima ao Senhor, são onde eu encontro força. Afinal de contas, ele diz que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, nós precisamos aprender a estarmos na presença do Senhor, vazio dos nossos méritos, buscando nele, confiando em suas misericórdias. Porque essa indignidade, de acordo com é uma confissão de pecado, de acordo com a Bíblia, é uma confissão de pecado, uma confissão de eu estar no meu lugar, Senhor, eu sou pecador. E, de fato, não sou digno de estar na presença de um Deus santo, mas eu preciso, eu dependo de ti, eu necessito estar em tua presença, eu necessito estar aqui, aos teus pés, te suplicando. Porque quando nós não entendemos isso, a gente começa a pensar que eu não sou digno, então eu nem vou lá, eu não vou à igreja, eu não vou orar, eu não consigo mais orar. Por isso que nós temos que entender essa verdade, que estar diante desse Deus é apenas por graça. De fato, nós não merecemos, mas nós precisamos. De fato, nós não merecemos, mas nós dependemos desse Deus. Dependemos da sua força, dependemos dessa santidade que encontramos em Jesus para sermos salvos. Por nossas obras, não éramos para ser salvos. Porque a Bíblia diz que quando Deus olha de lá, ele não encontra um justo sequer. Apenas pela justificação que há no sangue de Cristo que nós chegamos até o Senhor. É apenas por ele que nós recebemos graça, misericórdia, perdão e amor. É dessa forma, amém, é diante desse Deus que nós devemos nos achegar. Porque se assim nós não nos achegarmos, nós não recebemos nada. Nós não nos tornamos agraciados, nós não recebemos a misericórdia do Senhor se nós não nos apresentarmos dessa maneira. Porque não é o mérito, é a miséria. E aqui entenda a miséria como necessidade ou fraqueza. É a miséria que deve ser a nossa alegação ao Salvador. Qual é a sua necessidade? O que hoje você precisa buscar desse Deus? O que você quer receber desse Senhor, que é fonte inesgotável de vida, que é fonte inesgotável de amor? Ele tem graça para te dar. De fato, o significado da palavra graça é o favor imerecido. Nós precisamos chegar até esse Deus com esse sentimento. Nós temos que entender que quando eu me diminuo na presença do Senhor, aí então eu sou grande, aí então eu sou forte diante da minha fraqueza. Porque nós sabemos que a enfermidade, como foi no caso do centurião, ela traz dor, ela traz sofrimento. Nós sabemos também que as nossas necessidades, elas trazem esse desconforto até as nossas vidas. Ela nos traz essa sensação de vergonha. Mas nós precisamos nos despojar de toda a nossa vaidade e declarar diante do Senhor: eu sou pequeno, eu preciso do Senhor para me curar. Eu preciso do Senhor para suprir a minha necessidade. Senhor, eu preciso de Ti para ter paz. Eu preciso do Senhor para dormir bem à noite.
É Deus quem dá o sono que a gente recebe quando a gente deita lá e descansa. Então, nós dependemos desse Deus, seja nas coisas mínimas, nas coisas pequenas, tanto quanto nas coisas grandes. Nós dependemos desse Deus. E é porque somos pequenos que vamos o tempo inteiro até os pés desse Deus que é tão grande. Porque nós entendemos que necessitamos dele. Nós necessitamos de fato dessa grandeza. Nós necessitamos dessa força que nós encontramos em Jesus, que é fonte inesgotável. Nós vamos até ele com um coração contrito, quebrantado, porque ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel. Infidelidade é uma miséria, é uma necessidade, é uma fraqueza que de fato nós temos, mas ele não tem. Quando eu digo que sou humilde, que sou pequeno, eu estou falando de mim. Mas isso não altera o entendimento que eu tenho de quem ele é. Isso não pode alterar o tamanho dele, a grandeza dele. Nós não podemos duvidar da misericórdia que o Senhor nos oferece a cada manhã. Nós não podemos duvidar do tamanho e do poder desse Deus. Às vezes nós dissemos, eu já fiz tudo, eu já consegui, eu tenho uma influência em determinado local, eu tive dinheiro, eu tenho condição, eu sei fazer, mas ainda assim eu não consegui, eu vou orar para quê? Eu sou tão pequeno e ele vai se importar comigo, por quê? Mas eu fiz tanta coisa errada, por que esse Deus vai me amar? Por que ele vai entender? Porque ele vai querer cuidar do meu coração, porque ele quer me levar para perto dele, já que ele é tão santo. Lembra que a fraqueza é nossa e não dele? A miséria é nossa, a necessidade é nossa, não é dele. Ele permanece fiel. Quando eu não conseguir estar, é aí mesmo que eu preciso orar mais. É aí mesmo que eu preciso estar mais na presença dele. Porque, Senhor, eu não fui fiel à tua palavra. Como o publicano disse em sua oração, Senhor, eu não sou digno nem de olhar para o céu, mas eu preciso de ti. É aqui, aos teus pés que eu quero estar. É exatamente aqui, apresentando ao Senhor as minhas necessidades, que eu quero e preciso estar. Porque de fato há em mim uma pequenez, mas no Senhor há uma grandeza incontável. Nós precisamos nos achegar a esse Deus com esse sentimento, com essa humildade proveniente do Espírito Santo. Porque essa humildade, tanto ela é bela, é muito bonito falar desse conceito, é muito inspirador, mas ela só vai produzir frutos quando de fato ela for sincera. Quando a gente costumeiramente diz, quando eu rasgar o meu coração diante do Senhor. Quando eu chego até esse Deus, eu não digo de nada de bom que eu fiz, porque na maioria das vezes nós não fazemos. O apóstolo Paulo, ele diz que o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. A gente até tem um senso de justiça, um pouco de senso de justiça. A gente tem uma consciência do que é certo, do que é errado. A gente aprende na Bíblia o que é bonito, o que devemos fazer. Mas em grande parte da nossa vida nós não podemos cumprir, nós não conseguimos cumprir. Mas nós precisamos entender isso, que ainda que eu não cumpra, ainda que eu não permaneça fiel, ainda que eu não ore todos os dias, ainda que eu não busque, ainda que eu não tenha conseguido me salvar, ou até mesmo fazer por mim aquilo que eu tanto precisava, eu tenho um Deus que conseguirá. E eu me achego a esse Deus. Eu tenho essa total convicção de que eu sou pequena, mas Ele é grande. Eu sou pequeno, mas Ele é grande. Eu sou fraco, mas Ele é forte. E é aos pés desse Deus forte que eu quero estar. Que a minha e a sua humildade seja sincera. E que ela seja proveniente do Espírito Santo, com esse entendimento. A minha indignidade não é para me lançar fora ou para me afastar do meu Deus. Muito pelo contrário. A minha indignidade, a minha humildade é para que eu esteja cada dia ainda mais perto desse Deus. Porque Ele não lançará fora. Ninguém que chegou até o Senhor com um coração vazio de seus méritos, ninguém que chegou até o Senhor com um coração quebrantado foi desprezado. Ele jamais, a Bíblia diz que Ele jamais desprezará aquele que tem um coração contrito e quebrantado. Como está o nosso coração? Amém. Glória a Deus. Quando é encontrado em nosso coração
aquele quebrantamento. Quando o nosso coração se acha contrito pelo conhecimento e entendimento de quem eu sou, é aí que eu tenho que estar mais perto. É aí que eu tenho que dizer, Senhor, eu quero estar aqui, porque eu entendo que só aqui eu consigo me manter de pé. Aqui é a fonte que eu encontro de força, de alegria, de ânimo. E aí eu posso declarar, como o pai daquela menina do milagre de Jairo, o Jesus disse a ele, e aí, você crê que eu vou curar? Ele disse, eu creio, Senhor, aumenta a minha fé. Ele disse, eu já tenho um nível de fé, eu entendo, mas a minha fé ainda é um pouco fraca, e eu preciso do Senhor, aumente a minha fé. Nós precisamos estar perto desse Deus que nos sustenta, que nos fortalece e que divide conosco a sua grandeza através do seu Espírito Santo. É Ele que nos mantém de pé diante de toda e qualquer situação. É a grandeza desse Deus que faz com que a gente se levante e enfrente as batalhas que precisamos, pois temos a certeza de que a força dele é conosco, de que ele nos ajudará. Assim como ele disse lá em Josué, diga o fraco, eu sou forte. Você pode repetir isso comigo? Diga o fraco, eu sou forte. Nós somos fortes em Deus, que é fortaleza. Amém. Nós somos fortes, meu irmão. Somos fortes porque estamos aqui. Nós temos consciência de quem somos. Somos fracos, mas Ele é fortaleza. Ele é refúgio. Ele é fonte inesgotável. Porque a Bíblia nos ensina que, de acordo com as riquezas gloriosas de Cristo Jesus, todas as nossas necessidades serão supridas. Qual é a sua miséria? Qual é a sua necessidade? Qual é a sua fraqueza? Onde você se sente mais fraco e vulnerável? De que maneira você está diante do Senhor? Apresente as suas fraquezas e não os seus méritos, até porque nós não temos. Vamos diante do Senhor derramar todos os dias todas as nossas necessidades, porque Ele é fiel para cumprir. Porque esse centurião, ele foi implacável na sua confissão de pecado e indignidade, quando ele disse, eu não mereço. Mas ele também foi igualmente claro, quando ele disse, eu preciso. Dê uma ordem. Se o Senhor liberar essa ordem, o meu criado será curado. A minha necessidade é receber cura do Senhor. Porque o meu criado está em casa, dependendo, precisando de uma cura, que eu sei que eu não posso, mas o meu Deus pode. Que o Senhor dê uma ordem. Que o nosso coração esteja sempre com essa bela e sincera humildade diante do Senhor. Aí nós seremos agraciados com graça, que é favor imerecido, com as suas misericórdias, com o seu perdão, com o seu amor, com sua força e todas essas riquezas gloriosas suprirão as nossas necessidades. Nós encontramos nesse centurião e pedimos hoje ao Espírito Santo para nos ajudar a desenvolver essa humildade. Mas também nós encontramos uma outra característica, uma outra expressão nesse centurião. Como eu disse no início, foi uma humildade sincera e um grau extraordinário de fé. Um grau extraordinário é um grau que foi além da fé que nós podemos imaginar. Nós também vamos aprender com ele e também vamos buscar do Espírito Santo desenvolver esse grau extraordinário de fé. Amém? E isso nós encontramos no versículo 9 e 10. Acompanhem comigo. Em Mateus 8, versículo 9 e 10. Nós vamos ver como foi expressa esse grau extraordinário de fé por esse centurião. Ele diz assim, o centurião dizendo, pois eu também sou homem sob autoridade. Eu tenho soldados às minhas ordens. Digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. Digo ao meu criado, faze isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Além de ter chegado vazio dos seus méritos, vazio de todo e qualquer orgulho que ele poderia ter, esse centurião que era gentio, ele não fazia parte do povo judeu. E por que é tão importante a gente entender
porque a fé dele foi levada a esse grau extraordinário. Ele era gentio, ele não era daquele povo judeu. Então, o judeu já tinha, geracionalmente falando, ele já tinha esse contato com a palavra. Os judeus já haviam sido testemunhas de vários milagres que o Senhor havia operado no meio deles. Os judeus já viram o mar se abrir, eles já tinham visto o mar se abrir, eles já tinham derrotado, eles já tinham visto Davi derrotar gigante com a força que encontrou em Deus. Eles já haviam sido libertos do cativeiro. Mas ainda assim, não foi no meio desse povo que Jesus, não foi com esse povo que Jesus declarou: olha, eu encontrei aqui tamanha fé. E o próprio Jesus diz isso. Dentro de Israel, ele não encontrou uma fé tamanha. Uma fé que foi expressa como o centurião expressou. Mas o que foi que fez Jesus admirar-se dessa fé? Porque a palavra no original foi traduzida, era uma palavra que esse termozinho, ele admirou-se. Ou seja, ele ficou admirado, ele disse: eu nunca vi tamanha fé, eu não ainda tinha encontrado, ainda não tinha visto ninguém expressar uma fé tão grande. Mas o que foi que fez essa fé desse homem ser tão grande, a ponto do próprio Jesus admirá-la? Eu pensei sobre isso, eu disse: meu Deus, como foi que ele conseguiu expressar? Como foi que o Senhor identificou nele que há uma fé tamanha? Porque a fé dele foi uma fé que se expressou confiante na palavra do Senhor. Uma fé que disse: eu vou me mover de acordo com a tua palavra. E essa é o maior tipo de fé que nós podemos expressar. Uma fé que se acha apoiada, pura e simplesmente na palavra de Deus. Uma fé que não necessita de algo tangível. Essa fé não precisa ser materializada. Eu apenas escuto e creio na autoridade e no poder que flui da palavra de Jesus. Um outro exemplo que nós também conhecemos, que é um exemplo do que não fazer, foi Naamã. Ele precisava de uma cura, ele estava leproso, ele precisava dessa cura. E aí ele foi até o rei e disse: me dê uma carta que eu vou lá em Israel, me dê uma carta de recomendação, que eu vou lá em Israel buscar essa cura que eu preciso. E aí ele encheu a carruagem de presentes, de ouro, de prata, encheu essa carruagem, buscou com o rei a sua carta de recomendação e foi até lá. Quando ele chegou, o rei disse: eu não posso curar, não posso fazer isso. E aí Elias disse: então mande ele para mim que eu posso curar ele. O rei assim fez. Disse a Naamã: vá lá, buscar lá na casa do profeta, é ele quem cura. Quando ele ia chegando, o profeta mandou dizer a ele: não precisa nem vir aqui. Diga a ele que vá no rio, mergulhe 7 vezes e ele será curado, ele será purificado da sua lepra. Naamã saiu furioso. Disse: não, eu não acredito. Eu vim aqui, eu saí da minha cidade, eu confiei nele, eu trouxe presentes. Ele diz: eu pensei que ele fosse impor as mãos sobre mim, que ele fosse invocar o nome do Senhor. Eu pensei que ele fosse tocar nas minhas feridas. Mas isso não aconteceu. E aí ele saiu furioso, disse que não ia mergulhar em rio nenhum e ia para casa. E aí o criado dele disse assim: mas Senhor, espera aí um pouquinho. Se ele te pedisse algo difícil, o Senhor não faria? Ele disse: claro, mas eu vim disposto a tudo. Aí imagina o criado olhando para ele pensando: o Senhor não veio disposto a tudo. Porque eu faço, o Senhor não quer fazer. Mas aí ele lembrou, disse: então faz o fácil, vai lá e dá 7 mergulhos. E aí, como a música que a gente canta diz assim: quando ele quebrou o seu orgulho, quando ele se esvaziou dos seus méritos, quando ele se humilhou e disse: tá certo, então eu vou lá. Por conta da palavra que o profeta do Senhor liberou, eu vou mergulhar 7 vezes. Quando ele decidiu crer naquela palavra e agir conforme aquela palavra determinava, aí sim ele foi curado. E foi isso que nós encontramos também no centurião. E é isso que nós devemos pedir ao Espírito Santo que trabalhe em nossas vidas. Uma fé que não precise de uma coisa que a gente possa tocar, de uma cerimônia. Às vezes nós esperamos para aceitarmos Jesus que alguém desça do altar e aponte para as nossas vidas e diga: ele mandou dizer, ele disse que vai suprir a sua necessidade, ele disse que vai estar com você. Olha, meus irmãos, ele mandou dizer hoje que não vai te desamparar. Em parte é verdade,
Mas eu não preciso que alguém me diga, porque eu tenho contato com a palavra. Eu e você temos contato, nós temos livre acesso. Nós podemos estar na presença do Senhor, ainda que não mereçamos, por conta do sangue de Cristo. Nós podemos orar, nós podemos ler a Bíblia. E a Bíblia vai nos dizer, nós vamos conhecer as promessas de Jesus para as nossas vidas. Nós vamos ler de acordo com a palavra de Deus. Ele diz, eu não te deixarei, eu não te desampararei. Eu vou suprir as suas necessidades. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Todas essas promessas que eu acabei de citar, nós encontramos na Bíblia. Você pode encontrar, você tem esse acesso. Esse é o tipo de fé que eu não preciso, como Naamã, que toque nas minhas feridas, que aponte para mim, que faça toda essa parafernália para mim dizer aquilo que a palavra do Senhor já havia dito. Porque quando Elias falou, ele era profeta. Profeta era aquele que falava sobre Deus. Ele era, como a gente costuma dizer, a boca de Deus na terra. Aquilo que ele falava era o que Deus havia mandado. Hoje nós temos a palavra do Senhor para nos dizer tudo o que precisamos. E a fé, que ela é extraordinária. A fé que faz com que Jesus se admire. É essa fé que diz, Senhor, basta uma palavra. É a fé que diz, o centurião disse, eu estou debaixo de autoridade. Havia patentes acima dele. E quando esses que estavam acima dele davam a ordem, ele cumpria, ele obedecia. Aquilo era executado. Quando aqueles 100 soldados que ele tomava conta também recebiam dele uma ordem, como ele disse, eu digo a um vá, e ele vai. Eu digo ao outro venha, e ele vem. Então ele diz, eu estou sob autoridade. Se a palavra desses que estão acima de mim tem autoridade, a minha tem autoridade sobre aqueles que estão debaixo de mim, o que dirá a palavra do Senhor? Ele confiou na autoridade de Jesus, de fazer com que uma ordenança de Jesus fosse cumprida. Mas ele também se apoiou no poder que Jesus tinha para curar toda e qualquer enfermidade. Ele se apoiou no poder que Jesus tinha sobre as doenças. E nós, em que nós temos apoiado a nossa fé? Nós precisamos de algo tangível? Nós precisamos de algo que a gente possa ver? Ou somente quando Jesus libera uma palavra sobre as nossas vidas, nós já cremos e nos movemos por ela? Porque a fé, ela é expressa em palavras. Ele expressou aqui dizendo, eu creio na tua autoridade, eu só preciso da tua palavra. Mas a fé, nós sabemos que essa fé existe quando nós obedecemos. Quando nós estamos dispostos e dispostas a cumprir aquilo que nós ouvimos nessa palavra. Geralmente, uma promessa, ela vem atrelada a uma ordenança. Vem atrelada a dizer, faça alguma coisa. É essa fé que é extraordinária. Ele disse, eu vou me mover, a doença vai bater em retirada quando o Senhor liberar a palavra. Foi apenas uma palavra. Essa fé que se apoia na palavra do Senhor, é essa fé que Jesus vai olhar para mim, vai olhar para você e vai dizer, que tamanha fé é a sua, meu irmão? Que tamanha fé é a sua, minha irmã? Porque eu falei e você obedeceu. Que fé nós temos expressado no Senhor. Durante toda a Escritura, nós vemos também exemplos como esse. Por exemplo, na pesca maravilhosa. Por que ela tem esse nome? Porque Pedro decidiu expressar sua fé se movendo debaixo da palavra de Jesus. Ele foi, tentou pescar, passou a noite toda ali trabalhando e não havia pescado peixe algum. Quando ele volta cansado, já pensando, desistiu, já desesperado, Senhor, não vou mais não, já estou cansado e agora vou para casa descansar. Quando ele chega pensando que vai descer do barco, Jesus está lá esperando ele. Disse, agora volte, jogue as redes de novo e você vai pescar. Pedro disse, Senhor, mas eu fui lá, não pesquei. Jesus disse, vá lá e pesque. Pedro disse, Senhor, pela tua palavra eu vou. Quando Pedro expressou essa fé na palavra de Jesus, na autoridade e no poder, e voltou e obedeceu e se moveu por essa palavra, aí nós conhecemos como a Bíblia nos apresenta. Houve uma pesca maravilhosa. Todo aquele que está disposto a se mover debaixo da palavra, da autoridade, do poder de Jesus, é aquele que recebe os seus milagres. É assim que nós precisamos nos mover. Nós vemos um Pedro também que nós dissemos, ele alcançou um milagre extraordinário, ele andou sobre as águas.
Não. Pedro não andou sobre as águas. Pedro andou sobre a palavra de Jesus. Ele disse: Senhor, se é tu mesmo. Quando Jesus veio caminhando, eles estavam dentro do barco. Jesus veio caminhando em meio à tempestade. E Pedro disse: Senhor, se é tu mesmo, manda que eu vá até aí. Ou seja, se é o Senhor mesmo, que eu sei, o Deus que tem todo o poder, se é tu mesmo, libere uma palavra e eu sei que eu vou andar sobre as águas. Quando Jesus liberou essa palavra, ele pôde andar sobre as águas. Por que essa fé é tão extraordinária? Porque é uma fé que se apoia nessa palavra. E o que quer dizer isso, pastor? É uma fé que se apoia na palavra, é uma fé que se apoia no caráter de Deus. Porque quando nós dissemos aquilo que o Senhor disse vai se cumprir, aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel, eu me torno uma testemunha do caráter de Deus. A palavra do Senhor nos ensina que Ele não é filho do homem para mentir. Deus não é um Deus mentiroso. Então, se Ele fala, Ele vai cumprir. Meu irmão, se Ele disse que vai curar, Ele vai curar. Se Ele disse que vai suprir a sua necessidade, Ele vai suprir. Se Ele disse que vai transformar a sua vida, Ele vai transformar. Porque Ele não é um Deus mentiroso. Amém, Jesus. Amém. O nosso Deus não é um Deus mentiroso. Nós conhecemos a Tua palavra. Nós conhecemos o Seu caráter. E a minha fé se torna extraordinária quando eu me apoio nessa palavra. Porque eu me torno testemunha do caráter de um Deus que não mente. De um caráter de um Deus que é fiel para cumprir o que prometeu. Ele foi fiel na vida de vários personagens que nós conhecemos na Bíblia. Ele tem sido fiel na minha e na sua vida, dia após dia. Ele foi fiel na vida de Abraão. Abraão também se moveu e transformou toda a sua vida por apenas uma palavra. Ele disse: saia do meio da sua parentela. E Abraão saiu. Ele disse: eu vou te tornar pai de multidões. E ele tornou. Lá em Romanos 4, quando o apóstolo Paulo vai resumir essa história de Abraão, ele diz que Abraão creu contra toda a esperança. Ele creu quando tudo dizia para ele: não creia, não acredite. Não tem como você, um homem dessa idade, com uma mulher também já de idade avançada, que é estéril, fazer um filho. Mas Abraão creu contra toda a esperança, porque Abraão testemunhou sobre o caráter de Deus. E ele creu porque ele sabia que aquele que era fiel para prometer era também fiel para cumprir. É essa palavra que nós precisamos nos mover debaixo dela. Porque diante da palavra de Deus existe a autoridade, mas existe também o poder, que é a capacidade de fazer. Existe o poder, que é a capacidade de fazer com que aquilo aconteça. Porque Deus é um Deus que traz à existência coisas que não existem. Ele tem poder sobre isso. Essa é a palavra. Nessa palavra nós vamos nos apoiar, nós vamos nos mover. E assim como o centurião expressou, nós também expressaremos um grau extraordinário de fé, pois estamos apoiados no caráter do Senhor. Se Ele disse que iria fazer, Ele vai fazer. Se Ele disse que vai salvar a tua casa, Ele vai salvar. Se Ele disse para você: eu sou fortaleza, eu sou o refúgio, eu sou o socorro bem presente na angústia, Ele é. E por isso eu vou me alegrar, por isso eu vou me mover. O que foi que Ele pediu a você? Aí no seu íntimo, eu quero que agora você lembre da qual foi a ordenança, qual foi a promessa que o Espírito Santo trouxe ao seu coração. O que foi que Ele disse que faria por você? Ainda que todas as circunstâncias te digam que não, que aparentemente não vai se cumprir. Meu irmão, minha irmã, a minha fé e a sua fé não deve estar apoiada nas circunstâncias, deve estar apoiada no caráter de Deus, na palavra que Ele liberou, num Deus que não mente, num Deus que tem todo o poder e um Deus que é fiel, ainda que sejamos infiéis. O que foi que Ele te prometeu? O que foi que Ele disse ao seu coração que iria fazer? Nós nos movemos por fé e não por vista. Que a gente aprenda a desenvolver todos os dias esse grau extraordinário de fé. Que nós tenhamos, que nós possamos buscar durante todo esse ano, que é o ano do Espírito Santo, e durante toda a nossa vida, esse desenvolvimento de uma bela e sincera humildade e de um grau extraordinário de fé. E eu já quero ir para a parte final da minha mensagem, dizendo a você que crer na palavra de Deus é testemunhar desse caráter. Se esvaziar desses méritos nos coloca em uma posição em que Deus nos abençoa.
apresentar a esse Salvador, apresentar a esse Deus que cuida de nós, que cuida da nossa casa, que cuida da nossa vida. É assim que nós devemos nos expressar. É diante desse Deus. Lembrando que a palavra dele diz que ele vela em cumprir a sua palavra. Então ele vai velar em cumprir aquilo que ele te prometeu. Tudo aquilo que você vê na Bíblia ele dizendo que vai fazer, pode crer, pode se animar e pode esperar. Pode renovar as suas esperanças no Senhor. E quando você tiver alguma necessidade para se apresentar diante dele, não se apresente com os méritos. Não temos. Somos humildes. Conhecemos a nós mesmos e entendemos que somos pequenos e por isso mesmo estamos debaixo de um Deus que tudo pode. Então que a gente vá todos os dias diante desse Senhor, apresentando as nossas necessidades e saímos daqui declarando: digo fraco, eu sou forte porque tenho um Deus que me fortalece. E eu creio, Senhor, na tua palavra. Sei que o Senhor é fiel, sei que o Senhor vai cumprir em minha vida, em minha casa, na minha família, tudo aquilo que o Senhor nos prometeu, porque a palavra do Senhor é suficientemente autoritária e poderosa. Ela é potente para transformar a sua vida. Ela é potente para curar as suas enfermidades. Ela é potente para te fortalecer nas suas fraquezas. Ela é potente para suprir as suas necessidades. Vamos nos humilhar debaixo desse Deus. Vamos nos colocar em uma posição onde Ele irá nos abençoar. Humildemente, confiante, com a humildade sincera proveniente do Espírito Santo, que reconhece a nossa pequenez diante da grandeza de um Deus todo-poderoso, que nos prometeu e que vela por cumprir a sua palavra em nossas vidas. Amém? Saia daqui com essa certeza. Saia daqui buscando desse Deus. Fique de pé no seu lugar. Vamos agora cantar essa canção tão linda. Vamos declarar. Curve sua cabeça, feche seus olhos, entregue a sua melhor adoração. Se humilha aí, meu irmão, no seu lugar diante desse Deus. Ele está aqui. Apresente a Ele a sua necessidade. Apresente a Ele a sua miséria. Apresente a Ele a sua fraqueza. Diga a Ele: eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. O que eu não posso fazer, o Senhor pode. Em nome de Jesus, se apresente, meu irmão. Se apresente, minha irmã. Entregue o teu coração a Ele. Creia que Ele fará. Ele vela em cumprir a sua palavra. O teu favor eu vou alcançar. Filho de Davi, sei que estás neste lugar. Na multidão eu clamo teu nome, o teu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se sou fraco, me levanta, não me abandonará. Esse é Deus. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Oh Senhor, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus que me ama, Tu és um Deus que é misericordioso. Oh Senhor, como eu te louvo, como eu te adoro na beleza da Tua santidade. De fato eu sou pequena, sou falha, eu necessito do Senhor para levantar, eu necessito do Senhor que vá na minha casa, que me visite, Senhor. Eu preciso de Ti, eu preciso estar em Tua presença. Eu só sou forte porque o Senhor me fortalece. Eu só sou forte porque eu me apoio em Teu caráter. Eu só sou forte porque eu me apoio todos os dias em Tua palavra. E eu tenho certeza e a plena convicção de que a Tua palavra é suficiente. Que o Senhor nos ajude a desenvolver
a grandeza do Senhor. Vamos buscar. Quando chegar em casa, vamos buscar o tempo inteiro. Vamos pedir o Espírito Santo que desenvolva em nós. Vamos pedir o Espírito Santo que nos sustente, que nos ajude, que aumente a nossa fé, que nos lembre constantemente daquilo que Ele prometeu e constantemente de quem Ele é. Vamos pedir isso ao Senhor. Meu Deus, vem nos sustentar, vem fazer com que a nossa fé se apoie pura e simplesmente em Tua palavra. Venha fazer com que nós possamos entender que somos pequenos diante da Tua grandeza e do Teu poder. Venha nos tornar cada vez mais dependentes do Senhor e do Teu agir, pois sabemos que o Senhor age em favor de nós. Daquele que se apresenta humilde é aquele que recebe a graça e a misericórdia do Senhor. Aquele que se coloca humildemente em Tua presença é o que está no caminho para receber as bênçãos. E que assim como foi na vida daquele centurião, seja na nossa. O Senhor disse a ele: vá e seja feito conforme a sua fé. E o seu servo foi curado. Que seja feito conforme a nossa fé, que nós possamos alcançar tudo que de Ti necessitamos e apresentamos os nossos corações. Leva o Teu povo confiante, humilde, mas leva o Teu povo dependente da Tua misericórdia, dependente da Tua presença. Leva o Teu povo em paz, guardados e protegidos em Ti, que é um Deus que dá ordem aos Teus anjos para nos defender, que guarda a nossa entrada e a nossa saída. Que o Senhor leve o Teu povo em paz, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo esteja e